Graças e paz, irmãos. Então vamos tentar mais uma vez, que a internet não está ajudando muito, mas a gente vai colocar a mensagem e depois você pode acompanhar aí gravado. A pergunta que a gente está fazendo nessa noite é: como é possível alguém não ficar preocupado com o que está acontecendo? Como é possível uma pessoa não se aperrear com o que tem acontecido? Com as notícias que estão invadindo nossos celulares, com as notícias que estão na televisão a todo instante, as entrevistas falando sobre eventos cancelados, sobre aulas canceladas, sobre cidades, estados, países totalmente fechados, isolados do resto do mundo por conta do coronavírus. Como é possível não ficar preocupado, ansioso diante de tanta gente que tem adoecido, tanta gente que tem sofrido com isso, e famílias que já perderam parentes, pessoas que morreram por conta dessa infecção do coronavírus? Como é possível enfrentar a ansiedade que esses dias causam, quando as pessoas têm a sensação de que não sabem para onde o mundo vai? Quando temos a sensação de que perdemos completamente o controle e estamos esperando pelo pior. Quando a gente pensa sobre ansiedade, a gente lembra de um texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4. É um texto muito conhecido, é um texto que a gente vai usar para fazer uma breve reflexão nessa noite e pensar um pouco sobre como enfrentar a ansiedade. Qual é o jeito bíblico de enfrentar a ansiedade? Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 4 a 7. Diz assim, Filipenses 4, de 4 a 7 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo, então, falando sobre ansiedade, a primeira coisa que ele diz é alegrai-vos. E pode parecer fácil para o apóstolo dizer que deveria se alegrar, uma vez que ele não estava sofrendo o risco de uma pandemia, de um vírus misterioso, que a ciência tem mais perguntas do que respostas circulando nas ruas. Paulo não estava isolado por causa disso. Como é que ele pode dizer para alguém se alegrar? Isso é porque a gente esquece que a carta aos Filipenses ela foi escrita num momento em que o apóstolo estava preso. Às vezes a gente pensa que o apóstolo estava num canto bem bom quando escreveu isso aí, cercado de seus amigos, mas na verdade o apóstolo estava aprisionado em Roma, esperando seu julgamento, quando escreveu a carta aos Filipenses. Ainda assim, o tema da alegria é um tema que está por toda a carta. Alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo diz várias vezes que nós devemos nos alegrar. Mas ele dá uma dica aí. Alegre-se no Senhor. Quer dizer, a fonte da alegria é o Senhor. Se a sua alegria está baseada em pessoas, baseada em alguém, ou uma pessoa, ou pessoas, elas vão lhe decepcionar. Com certeza. Da natureza humana. Se a sua alegria está baseada nos seus bens, naquilo que você tem, na segurança que você tem nos seus bens, como essa crise mundial já provou, ela vai lhe decepcionar. Os bens, a segurança que os bens oferecem, vai lhe decepcionar. Se a sua alegria está em receber notícias boas, está em receber novidades sobre o coronavírus, sobre uma possível vacina, um medicamento milagroso que vai tratar de forma até mágica o que está acontecendo, isso também vai lhe decepcionar. Portanto, se a sua alegria é baseada nas circunstâncias, ela facilmente se esgota. Alegre-se no Senhor, é o conselho de Paulo. A fonte da alegria do crente deve ser o Senhor.
É o que está escrito lá em Abacuque. Vamos lá para o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Que o profeta Abacuque ele escreveu esse livro, porque na época dele, os judeus, Deus tinha dito que iria julgar as iniquidades do povo através dos caldeus. E Abacuque ficou impressionado com o que Deus estava dizendo a ele, porque o povo mais injusto ainda, os caldeus, iriam julgar o povo de Deus. E Deus diz a ele que isso iria acontecer, mas que os caldeus também seriam julgados depois disso. E Abacuque está muito ansioso com isso que Deus conta a ele. E no final do livro, Deus dá um cântico a Abacuque. E ele diz, lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, versículo 17 e 18, Abacuque está dizendo, olha, ainda que tudo aquilo que a gente espera que esteja bem, que esteja funcionando, acabe, tudo aquilo que a gente esperava que fosse certo, que fosse seguro, acabe, como é o momento que a gente vive agora, que tudo que parecia seguro, tudo que parecia bom, tudo que parecia que a gente estava garantido o nosso direito de andar, de ir, de vir, de comprar, de vender. Tudo isso, ainda que acontecesse tudo isso, Abacuque diz, versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque diz que, apesar de tudo isso acontecendo, ele se alegrava, porque a alegria dele não era baseada nisso que estava acontecendo. A gente muitas vezes esquece de Deus e fica baseando nossa alegria naquilo que está nos cercando, naquilo que está nos acontecendo. Parece até que a gente, enquanto vai tudo bem, enquanto está tudo tranquilo, a gente está alegre. Alguma coisa começa a dar errado, nossa alegria se acaba. E Abacuque diz, mesmo que tudo dê errado, eu me alegro no Senhor. E o versículo 19 ele ainda conclui dizendo, por que ele se alegra no Senhor? Que o Senhor Deus é a minha fortaleza, nosso refúgio, onde a gente pode se esconder nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade. Deus é a nossa fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, rápidos, e me faz andar nos lugares altos. Então, apesar de tudo acontecendo, o profeta diz, se a sua alegria está no Senhor, você vai andar com a fortaleza, vai andar naquele que fortalece. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Além disso, para enfrentar nosso tempo, outra coisa que o apóstolo fala é que nós devemos ser moderados. Versículo 5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, o que é ser moderado? Moderado significa que você tem domínio do seu temperamento. O cristão tem que ser conhecido como alguém que tem uma posição equilibrada. É uma pessoa que não vai reagir de qualquer maneira ao que está acontecendo. Tem que ser alguém que pensa antes de agir. Aí você diz aí, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos. Paulo está dizendo assim, olha, você, se diz que é crente, deve, se as pessoas olharem para você e lhe conhecerem como alguém moderado. Será que é assim que você é conhecido? É conhecido como alguém que é moderado naquilo que diz, naquilo que faz, naquilo que fala? Porque hoje as pessoas estão enviando, né, mensagens umas para as outras e correntes umas para as outras e memes e vídeos. Será que você realmente tudo aquilo que você manda você checa? Será que realmente aquilo que você manda é uma coisa que vai edificar a outra pessoa? Ou você está só piorando a saúde mental das pessoas?
dificultando ainda mais essas pessoas que estão ansiosas de se concentrarem em Deus. Por isso que lá em Colossenses 4, 6, Paulo diz que a palavra do cristão deve ser temperada com sal. Sal pouco, uma opinião fraca, uma opinião que não está nem aí, deixa insosso e a comida fica ruim. E sal demais, você falar também a verdade do jeito mais agressivo que você pode pensar, também salga a comida demais, e comida salgada demais fica ruim. Então, cuidado para você não piorar a saúde mental das pessoas que estão ansiosas por aí. O crente tem que ser conhecido como alguém que edifica, alguém que é moderado, alguém que quando fala as pessoas vão procurar você para ouvir, e não alguém que diz, nem lá não, que se você for e começar a ouvir, aí piora. Então, o crente deve ser conhecido como alguém moderado. E a razão, Paulo diz aí, versículo 5 ainda, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto, aí tem duas interpretações. Perto no sentido de que Deus está perto de cada um, Deus está vendo cada um como está agindo, você vai agir de forma impensada, agir de forma não moderada, de forma excessiva. Deus está perto, está vendo isso. E perto também, porque Deus, a vinda dele, está próxima. Tudo isso que tem acontecido também no mundo, nem se engane que na verdade são sinais de que o Senhor está perto. Não vá nessas do povo que fica tentando adivinhar o dia, a hora, fazer cálculos aí, quando é que Jesus vem por conta desses sinais que têm acontecido, mas tudo que tem acontecido no mundo, reino contra reino, doenças, terremotos, fomes, tudo isso são as palavras se cumprindo, porque perto está o Senhor. E, versículo 6, Paulo diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Ansioso, a palavra ansioso, ela dá a ideia de alguém que está num lugar apertado, está angustiado, apertado, faltando ar. E não é uma coisa que surgiu agora com o coronavírus, nem é uma coisa que vai passar depois que o coronavírus se acabar. O ser humano já era ansioso e continuará ansioso. Sempre haverá pessoas ansiosas, sempre haverá ansiedade no mundo. Tanto isso é verdade que a Bíblia, se você olhar lá no Antigo Testamento, já tem muitas passagens em que Deus diz a alguém o quê? Não temas. Porque ele já sabia que aqueles ali, os heróis da fé com quem ele estava falando, eram pessoas ansiosas. Mas o problema de você ficar preocupado, e o nomezinho já está dizendo assim, ó, pré-ocupado, ou seja, ocupado antes, é porque quando você se ocupa a mente com aquilo que vai acontecer, antes de acontecer, isso não diminui seu sofrimento quando acontecer. Tá entendendo? Você se preocupa, vai acontecer uma coisa amanhã. Por mais que você se estresse, se aperreie, chore hoje, se acontecer amanhã, você vai chorar, vai se aperrear também. Então, não se preocupar não vai tirar o sofrimento do que vai acontecer. Mas vai dar uma coisa ruim, que é tirar a sua alegria já hoje. Então, se você podia estar alegre hoje, esperando pelo que acontece amanhã, você já vai ficar logo triste de hoje. Então, a ansiedade faz com que você diminua a sua força já hoje. Por isso é que Jesus diz lá em Mateus 6,34, deixa cada dia o seu próprio mal. E pensando nesse capítulo 30, nesse Mateus 6, se você abrir aí sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Mateus 6, verso 34, Mateus 6, verso 34,
Se você olhar antes, que ele fala sobre ansiedade, o Senhor Jesus fala sobre ansiedade no versículo 25. Do versículo 25 até o 34, ele usa a mesma palavra que foi traduzida aqui como ansiosos 5 vezes. Para dizer, por exemplo, versículo 25: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que à vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Ele fala isso, e aí no versículo 27 ele diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 45 centímetros, nada. Mas ele diz: quem, por mais ansioso que esteja, pode viver um pouquinho mais por conta dessa ansiedade? A ansiedade, ela faz com que a gente perca a visão do reino de Deus para estar se preocupando só com o nosso mundo atual. Mateus, ainda no livro de Mateus, se for um pouquinho mais para frente, no capítulo 13 de Mateus, ele diz, versículo 22, a palavra que foi traduzida lá em Filipenses 4:6 como ansiosos, no versículo 22 ele diz que é aquele, esse aqui é aquele texto conhecido, né, Mateus 13 conhecido que é a parábola dos espinhos do semeador, e uma das sementes caiu entre os espinhos, que é do versículo 22. E no versículo 22 ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então a palavra que foi traduzida lá em Filipenses 4:6 como ansiosos é a que foi traduzida aqui como cuidados desse mundo. Então, qual é o problema de você ficar ansioso? Você se torna uma pessoa infrutífera, muitas vezes paralisada de agir, de fazer alguma coisa, porque está ansioso. Tão ansioso que não sabe nem, já teve essa sensação de que tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que você não sabe nem qual é a que você vai fazer primeiro. Essa é a ideia. Você pode ficar infrutífero. E essa palavra aparece de novo, ansioso, só que traduzida de outra forma. Se você for mais para frente um pouquinho, outro evangelho, evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 41, 40 na verdade antes, que é a história conhecida de Marta e Maria, né, as irmãs, que Jesus foi lá para se hospedar na casa delas, e enquanto Marta estava lá trabalhando, Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo o mestre ensinar. E quando Marta, versículo 40, diz aí que Marta estava agitada, ocupada em muitos serviços, e ainda disse para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, além de você ficar ansioso, você ainda fica aperreado se os outros não ficarem ansiosos com você. Não, tem que estar preocupado também. É até a razão que muita gente acaba mandando essas correntes no WhatsApp por causa disso. Está ansioso, está aperreado, diga, rapaz, eu não vou ficar aperreado sozinho, não. Tem que passar isso para outras pessoas, para elas também ficarem preocupadas, porque isso aqui é uma coisa que me preocupa. Então as outras pessoas têm que preocupar também. Tem que se preocupar também. Então eles fazem isso e ficam inquietos. Versículo 41 diz: respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A palavra que foi traduzida aqui como inquieta é a mesma palavra que foi traduzida lá em Filipenses como ansioso. Marta estava inquieta, estava ansiosa. E inquietude faz com que você, além de não prestar atenção naquilo que Jesus está falando, você ainda quer tirar aqueles que estão prestando atenção para colocá-los na mesma inquietude em que você está. Mas qual o remédio, então, para a ansiedade? Qual o remédio para não ficar ansioso? Vamos voltar lá para Filipenses, que Paulo vai explicar que o remédio para não ficar ansioso é a oração. Vamos lá? Filipenses 4, versículo 6, ele disse lá, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, coisa alguma, é nada. Nada deve deixar você ansioso. Nada.
A gente deve estar ansioso, preocupado com os cuidados desse mundo, inquieto com esse mundo, sem dormir por isso. Nem o Covid-19, nem o coronavírus está aqui nesse coisa alguma. Nada. Por quê? Ele continua. Em tudo, porém, em tudo, e quando ele fala em tudo, quer dizer em tudo, que às vezes a gente menospreza o cuidado de Deus e acha que Deus só está preocupado com coisas grandes, não está preocupado com coisas pequenas. Quem sou eu para que Deus se importe comigo? Quem sou eu para que eu possa orar e Deus me responda? Essa coisa aqui, às vezes, certamente você já ouviu alguém falar: ah, não, isso aqui é uma coisa muito pequena, não ora isso não, velho. Faz o teu e vai perturbar Deus com uma coisa tão besta. Mas aqui ele diz, ó, em tudo, por tudo, você pode orar. Todas as suas necessidades. Não há nenhuma necessidade que esteja fora do alcance de Deus, ou que seja tão pequena que Deus nem ligue para ela. Aí eu pergunto agora a vocês sobre a oração. Nesses dias, essas últimas semanas em que se intensificou mais o problema do coronavírus no Brasil, quanto tempo você gastou? Quanto tempo você gastou fazendo leitura sobre o coronavírus, assistindo entrevistas, assistindo matérias, assistindo as pessoas? Quanto tempo você gastou lendo sobre o coronavírus, enviando vídeos sobre o coronavírus, assistindo vídeos sobre o coronavírus? Quanto tempo? Pense aí. Faça na sua cabeça quantas horas você passou fazendo isso. E agora compare. Quanto tempo, pense sinceramente, quanto tempo você gastou orando a respeito do coronavírus? Quanto tempo você pensou naqueles que estão doentes, naqueles que têm parentes doentes, naqueles que têm parentes que morreram, naquelas pessoas que estão trabalhando lá, se arriscando lá no mundo inteiro para tentar salvar esses que estão com o coronavírus, nas pessoas que já têm sofrido e que sofrerão os impactos econômicos que o coronavírus tem trazido? Quanto tempo você orou por essas pessoas? Em comparação a quanto tempo você se preocupou? Entende por que o problema da ansiedade? Como é que ela nos cega? Porque a gente se alimenta cada vez mais do problema, do problema, do problema. A gente já sabe o que é que deve fazer, já sabe que tem que lavar as mãos, já sabe que tem que ficar em isolamento social, mas está sempre olhando o problema, o problema. Eita, 1.500 doentes, eita, aumentou agora 1.501, eita, aumentou mais ainda, 1.510, e vai olhando isso. E oração, que Paulo diz aqui, é a solução, muito pouca, quase nada, ou nada. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele falou sobre isso também. 1 Pedro 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro nem diz assim, olha, se alguém ficar ansioso, lance sobre Deus a sua ansiedade. Não, ele diz, lance sobre ele, ou seja, ele já deduz logo, todas as pessoas do mundo são ansiosas. Não tem ninguém que não seja. Quem é que você conhece que não é ansioso de jeito nenhum? Mas ele diz assim, ó, todas as ansiedades, todas as pessoas, todos os filhos de Deus, todos os cristãos devem lançar sobre Deus a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Aquilo que está escrito lá, que em tudo devem ser conhecidas diante de Deus nossas orações, é porque Ele tem cuidado de nós. As pessoas que oram a Deus, ao Senhor, elas oram porque sabem que Deus está ouvindo. Imagine você orar para um Deus de pedra, um Deus de uma imagem de escultura, como aqueles povos lá do Antigo Testamento, que oravam para aquelas coisas que nunca iam lhes responder.
Mas Deus não. Deus responde, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a ansiedade nos cega para essa verdade. Por isso que Paulo diz, ore, ore diante de Deus, seja sempre conhecido diante de Deus, com orações e com súplicas as nossas petições. Ou seja, nós temos que fazer conhecidas diante de Deus as nossas orações. Não fique só pensando, ah não, Deus já sabe. Ah não, Deus já sabe, Jesus não disse que Deus já sabia. Deus já sabe. E ainda assim, Ele quer ter um relacionamento com você. Como é que tem um relacionamento em que você não fala com a pessoa? Que relacionamento é esse? Deus quer um relacionamento. Por isso, Ele espera que nós, com orações, com súplicas, ou seja, orando mais fortemente, se juntando a outras pessoas para orar, suplicando com outras pessoas, nós devemos tornar todas as nossas petições conhecidas diante de Deus. Todas. Você tem orado? Além disso, não só pedir. Veja o que é que ele diz aí, ó. Com ações de graças. Bem, não devemos cair nessa armadilha de ficar fazendo com que Deus seja um gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada, pede, depois manda ele voltar. Nem obrigado diz. Mas aí o apóstolo Paulo diz, olha, agradeça, porque já tem coisa para agradecer. Tem gente que não agradece porque não consegue enxergar nada de bom que tem na sua vida. Só acha coisa ruim. Só quer orar porque só existe coisa ruim, não só tem coisa, não tem nada para agradecer. Faça isso não. Deus quer ouvir um obrigado também. Quer ouvir, você tem ações de graças para dizer a Ele. A gente vê um exemplo interessante disso lá no livro de Daniel, capítulo 6, que é o texto lá em que Daniel, como não encontraram um problema lá em Daniel, então aqueles líderes lá decidem enganar o rei para fazer um decreto dizendo que todo mundo tinha que orar a ele. E aí, para poder ver se Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Então Daniel 6 diz que, versículo 10 diz, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, veja bem, quando Daniel soube que estava assinado, quando ele soube o que é que dizia, que quem orasse seria jogado, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, quando ele soube o que ia acontecer, o que é que poderia acontecer, o que ele desobedecesse, ele subiu no seu quarto, versículo 10 diz, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, ao invés de deixar se abater pela ansiedade, pelo que poderia acontecer, pelo que o medo dele de que alguma coisa ruim acontecesse a ele, ao invés de Daniel ser paralisado por isso, Daniel orava, como costumava fazer, dava graças a Deus por aquilo que ele já tinha feito. Então, oração sempre tem que ser acompanhada de agradecimento. E qual é o resultado, então, de você orar? De você começar a ter aí uma vida de oração de verdade. Aproveitando aí que você está isolado em casa, você não pode sair. Qual é o resultado de você começar a fazer um culto com seus familiares? De você juntar a sua família ao redor da mesa de casa, ler a Bíblia, cantar, falar sobre o que a pessoa tem de bom para dizer, colocar diante das pessoas ali naquele momento as suas orações, colocar as suas súplicas, colocar as suas necessidades, cantar para Deus, louvar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Aproveitando, você não vai poder sair de casa, então vai fazer o quê? Passar o dia todo assistindo seriado? Passar o dia todo navegando na internet, olhando meme? Orar, vá agradecer a Deus, vá suplicar, vá
crescer com Ele, vá ter um relacionamento com Ele. Aproveite esse momento que lhe foi dado, em que ninguém vai poder lhe incomodar, para que você possa se relacionar com Deus. E qual vai ser o resultado disso? Versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado disso é o oposto da ansiedade, que é o quê? Paz. Ter paz. Paz. E não é qualquer paz, não. É a paz de Deus. O que é que implica a paz de Deus? É o que diz lá em João 14, 27. E Jesus diz: Eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Por quê? A paz do mundo é como a alegria do mundo. É uma paz de acordo com as circunstâncias. Se tudo vai bem, eu estou em paz. A paz que Deus dá é a paz que excede todo o entendimento. Porque é uma paz que não vai ser compreendida pelas pessoas. O mundo vai acabar, você está em paz, por quê? Não se aperrei. E você vai estar em paz. Porque a paz não é sua, a paz não vem de você. É uma paz que vem de Deus. E essa paz, ela é uma paz que lhe guarda. O quê? O versículo continua. Guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Vai guardar aquilo que você sente. É uma sentinela guardando a paz que vem de Deus. É uma sentinela que vai guardar aquilo que você sente, vai proteger aquilo que você sente para você pensar as coisas certas e vai guardar a sua mente para você guardar os seus pensamentos. Então, corrigindo, você vai guardar aquilo que você vai guardar o que você sente, o seu sentimento e vai guardar o seu pensamento. Vai guardar as duas partes, tanto a sua racionalidade quanto aquilo que você sente. Mas depende de quê? Depende do seu horário. Nessa semana, nesse dia, você orou? Quantas vezes você parou realmente e orou para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, afaste de você a ansiedade? Convido você a refletir nesse momento e a pensar assim: eu tenho orado? Não, se não orei, peça perdão a Deus por não ter orado. Comece a partir de hoje, não espere para amanhã não, comece a partir de hoje a orar, a entregar momentos do seu dia a Deus. Aproveite, faça o culto nos lares, faça o culto familiar, não fique só para você. Compartilhe compartilhe com as outras pessoas que você quer orar com elas. Hoje, com a tecnologia, você não precisa mais estar do lado da pessoa para orar por ela, para orar com ela. Mas todos precisam de oração para combater a ansiedade. Vamos orar então, vamos concluir nossa mensagem e agradecer a Deus. E pedir que esse momento que a gente está passando passe rápido, mas que seja um momento em que a gente possa se apegar a Ele, ter a nossa alegria nele e ter a nossa mente e o nosso coração guardados por Ele. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que somos fracos, somos falhos, somos pessoas que são ansiosas, que muitas vezes não confiamos no Teu plano soberano para nossas vidas, muitas vezes não confiamos na Tua força, no Teu poder, na Tua capacidade, Senhor, de nos guardar. Mas nós te pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos usar esse tempo que nós somos obrigados a ter agora para crescermos espiritualmente. Nos abençoa para que nós possamos vencer a batalha da ansiedade através da oração, Senhor. Nos abençoa para que nós possamos ser uma família de crentes ao redor do mundo, orando uns pelos outros e orando por aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não têm esse relacionamento de paz contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.